Bom dia. Marcos 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso observava com toda a atenção a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Jesus entrou lá no templo, na sinagoga dos judeus. Ele sempre frequentava os templos, ele estava sempre circulando, e quando encontrava o templo ele ia e pregava o reino de Deus, apresentava o reino, pregava o evangelho. E Jesus ali então, quando ele chega ali, ele vê um homem que tinha uma mão atrofiada, encolhida, ressecada, ressequida. E os religiosos, os fariseus que estavam por ali já ficaram observando. Será que Jesus, querendo saber se ele iria curar aquele homem num dia de sábado? Que os religiosos, a preocupação deles é a religião, espécie de uma tradição, e não fazer realmente a vontade de Deus, e não agir em conformidade com a palavra de Deus. Então eles estavam ali esperando. Só no pensamento deles, vamos ver se Jesus vai fazer isso, vamos ver se Jesus vai curar esse homem. Hoje é dia de sábado, sábado não pode fazer isso. Ele vai estar infringindo a lei, ele vai estar contra a lei. Eles pensavam isso. E Jesus tinha conhecimento disso. Versículo 3. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada. Levanta-te e vem aqui para o meio. Jesus também falou com mesmo sabendo disso, falou como foi. Escuta, levanta, está sentado na sinagoga. Levanta, vem para cá, fica aqui no meio. Jesus... Ele não é um Jesus de tradições. Ele não é um Jesus que caminha segundo determinações, o conhecimento, a lógica humana. Jesus é Deus. Ele é o Senhor. Ele cria todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Ele age como quer, a hora que quer e como quiser. Ele tem todo o poder. As pessoas às vezes se referem e falam, não, ele tem todo o poder, mas não para pensar exatamente o que estão falando. Ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Ele faz o que quiser, a hora que quiser. É isso que nós temos que ter, este conhecimento. Tá? Então, versículo 4. Em seguida, Jesus indaga um deles. O que nos é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar vida ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Jesus então pergunta olha para os judeus, pergunta, escuta, os religiosos, o que nós podemos fazer no sábado? Podemos fazer bem ou podemos fazer o mal? Podemos salvar vidas ou tirar vidas? O que se pode fazer? O que é permitido fazer? O que é legal fazer? Tirar vidas? Salvar vidas? Fazer o bem ou fazer o mal? Mas eles se calaram. Eles não responderam. Porque eles mesmos sabiam que, dependendo da resposta deles, se eles falassem que se fossem fazer o bem, Jesus ia perguntar, então por que não pode curar este homem? O mal, eles não podiam falar nada, porque Jesus sabia, Jesus tinha um conhecimento, primeiro que muitos deles falavam uma coisa e faziam outra. Muitos deles diziam que não podia fazer nada no sábado e fazia. E aí mais fazia coisas erradas. Tinha muito que faziam coisas erradas. E Jesus agora, nós vamos ver aqui, logo avante, que eles vão fazer, estão planejando, fazer um mal no sábado.
Primeiro, só em não querer, permitir, deixar, concordar em curar este homem, já estão fazendo mal. Que a palavra de Deus nos fala. Aquele que sabe fazer o bem não fazendo, está pecando, que está cometendo mal. Se eu sei que eu posso fazer o bem para uma pessoa, mas eu não faço, eu deixo de fazer, eu me omito, eu estou fazendo mal. Eles não tinham poder para curar, mas também não deveria julgar Jesus, né? Versículo 5. E dignado olhou para o que estava ao seu redor e profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e eis que a sua mão foram restaurada. Eu vejo os crentes, né? A maioria dos crentes, ou dos religiosos. Ah, não! Você como um crente, um homem de Deus, ou um pastor, você não pode ficar com raiva, não. Você não pode indignar-se, não. Tem que concordar. Não, é só amor. Isso é uma palhaçada, uma mentira. É uma religiosidade. Age como os fariseus. Primeiro, nós somos humanos. E mesmo Jesus, nós vemos... aqui é uma das vezes... É uma das... Veja que nós vemos Jesus indignado. A palavra diz que ele estava indignado. Ele ficou indignado com a maneira desses fariseus agir. Aí quando eu falo assim, às vezes estou com raiva desse povo, desses falsos profetas, desses falsos pastores. Ah, mas o homem de Deus não pode ficar aqui. Não pode. Eu sou sincero, eu não vou fingir de bonzinho, não. Realmente a gente fica chateado, indignado, com raiva. E Jesus ficou indignado, né? A palavra de Deus diz isso, não só nessa tradução, como em outras também. Você pode nessa aqui, na NVI, eu fiz questão de pesquisar. Tá? Indignado olhou para o que estava ao redor e profundamente entristecido, com raiva e triste. Ah, pastor, como é que é possível? Sim. Eu, por exemplo, fico com raiva quando eu vejo esses falsos pastores só pregando mentira, enganando as pessoas, esses falsos pastores só extorquindo as pessoas. Eu fico indignado, eu fico com raiva deles, com raiva dessa situação e ao mesmo tempo eu fico triste por essas pessoas que estão seguindo, adorando esses pastores, seguindo as doutrinas, os preceitos deles, pensando que está fazendo certo, mas estão caminhando para a morte. Estão indo para o matadouro sem perceber. E mesmo que você tente alertá-la, muitas delas não querem. Então fica entristecido. Ao mesmo tempo que eu fico com raiva. Então esse é o tipo de sentimento que passou por Jesus na hora. Ele ficou com raiva, né? Da ação, da maneira desses fariseus agirem. E ao mesmo tempo ele ficou entristecido. Entristecido com a dureza do coração dele. Ele simplesmente ordenou ao homem, falou: escuta, estende a tua mão. Quando ele estendeu a mão dele já estava perfeita, curada, estava igual a outra. Jesus não falou nada, mas só estende a tua mão. Ele estendeu, acabou. Quando Jesus dá ordem, as coisas acontecem. Independente da situação, independente de qualquer coisa. Eu vejo as pessoas ficarem naquela, não, tem que fazer uma oração assim, tem que fazer acolá, tem que fazer isso. Não, quando você fala em nome do Senhor, porque Jesus dá ordem, deu ordem, acontece. E quando nós também falamos em o nome do Senhor, nós damos a ordem em nome do Senhor, é como o próprio Jesus estivesse dando a ordem. Então as coisas têm que acontecer. Na Bíblia tem uma situação quando o general da Síria lá, o Naamã, aquele que era leproso, foi em busca de Eliseu para receber a cura. Aí ele falou que ele esperava que Naamã fosse sair, recebê-lo, e orar, clamar aos deuses, fazer isso, aquilo para curar, não. Naamã só falou: não, vai lá no Rio Jordão e banha lá 7 vezes. Só isso. Ele não queria, ele falou: não vamos banhar não, rapaz. Eu pensei que ele ia chegar, ia impor a mão sobre essas feridas, ia orar, ia clamar, ia mudar, mas ele não fez nada, só mandou
Eu não vou fazer isso. Aí o soldado falou, não, vai lá. Rapaz, ele não pediu nada difícil, só pediu pra você se banhar 7 vezes. Custa, vai lá, faz a tentativa. E ele foi, fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez estava 100% limpo, a pele purificada. Às vezes as pessoas ficam naquela, não, tem que fazer uma oração, tem que pular, tem que... Não tem nada disso. Não tem nada disso. Quando o Senhor dá ordem, dá. Certa feita eu estava com problema na coluna, estava mancando a perna, andando de bengala, e encontrei com o pastor, estava de passagem, eu juntamente com outro pastor, fomos olhar uma situação numa igreja. E lá o pastor dessa igreja, lá, o pentecostal, ele pulou, não, rapaz, você vai deixar essa bengala aqui. Eu sabia no meu coração, o senhor não estava falando, eu sei que eu ia deixar ela, mas no momento certo, naquela hora. Então, consciente das coisas. Não, essa sua bengala vai ficar, isso aqui é perfeito. E ele pulou, sarapoteou. Eu pensei, o cara estava até possuído. E não aconteceu nada. É no tempo certo, a cura chegou. Então, veja você uma coisa. Quando o Senhor dá ordem, isso acontece. Ele deu a ordem, agora aconteceu. Muito bem. Versículo 6. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam o meio de condená-lo à morte. Lembra no início, Jesus perguntou, vem cá, no sábado é permitido fazer o bem ou o mal? Salvar vida ou tirar a vida? Ou matar? Eles calaram, mas agora nós estamos vendo que eles, em pleno sábado, eles estão querendo assassinar, eles estão tramando um assassinato. Dia de sábado que não poderia, e se recusaram a permitir fazer o bem, mas estão fazendo o mal. Eles estão reunidos para tramar uma morte, um assassinato. É isso que eles estão fazendo. Só que Jesus falou isso antes, sabe? Às vezes nós ficamos seguindo tradições e não percebemos que nós estamos errando, nós estamos fazendo as coisas errado e justificando. Queremos justificar através de até com versículo aleatório, pegamos um versículo qualquer da Bíblia, podemos fazer isso aí. Nós temos que abrir os nossos olhos. Vamos olhar para o Senhor. Vamos olhar para Jesus. Versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar. E uma numerosa multidão vindo da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias da cidade de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Então Jesus, como sempre, ele veio para pregar o evangelho, ele veio para apresentar o reino, apresentar o seu evangelho. Então ele estava em constante movimento, era de aldeia em aldeia, cidade a cidade, e ele ali seguindo, e de acordo com que ele foi, grande multidão de pessoas começou a acompanhar. Gente vindo de toda parte. Ficaram sabendo que ele estava curando, que ele estava libertando os cativos, que ele expulsava os demônios, curava os enfermos. Então as pessoas começaram a vir ao encontro dele. Né? E viam muitos exatamente para receber uma bênção, uma cura, uma libertação para ele, para um familiar, para um amigo. Também vinham aqueles que queriam ouvir. Que ensinamento novo é esse? Nós nunca ouvimos tal ensinamento. Iam para aprender com sede de aprender. Claro, também tinha os fariseus, os religiosos ali no meio, sempre ali de olho, querendo armar uma cilada, uma armadilha, uma inteligente, esperta armadilha para pegar Jesus, para prender Jesus, para assassinar Jesus, para justificar o assassinato. Aí quando Jesus viu aquele monte de pessoas, pegou e falou com os discípulos, escuta, prepara um barco, deixa aí para mim, porque... para mim poder, sempre quando for possível, entrar no barco para pregar. Porque no barco ele tinha condição de estar pregando em frente para as pessoas e ter os seus movimentos livres. Porque as pessoas ficavam apertando, muitos querendo tocar, com esperança de receber uma cura, porque sabia que dele saía virtude, como saiu lá com
mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes e foi curada. Então as pessoas queriam tocar, queriam espremer, como quando nós vemos algum ídolo hoje, aquele aperto, aquela coisa. Então Jesus falou, escuta, deixa um barco preparado aí para mim não ser apertado, espremido, não ficar tirando meus movimentos. Quando eu ia pregando, aí eu prego do barco. Eu não sei por que os pentecostais também não inventaram, porque o negócio deles é ir para um monte de orar. Eu não sei por que ainda também não começaram a pregar em barcos, né? E ele falou, não, então deixa o barquinho. Então essa era a função do barquinho, porque ele aqui no barco, em frente todo mundo pregava, via todo mundo, ouvia todo mundo. Versículo 10. Pois ele havia curado grande multidão de modo que todos que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam, tu és o Filho de Deus. Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelasse quem era ele. Então, porque os demônios, quando via Jesus, já tirava, já manifestava e Jesus já expulsava. Já não precisava tocar. De longe mesmo, as pessoas estavam manifestas, Jesus expulsava. E as pessoas eram curadas e tudo mais. E geralmente os demônios, quando viram, porque os demônios sabem, eu já disse, os espíritos, os demônios sabem de todas as coisas acontecidas. Então, quando viram Jesus, falaram, tu é o Filho de Deus. Jesus não queria que fosse revelado ainda naquele momento. Então Jesus falou, cala a boca. E expulsar, às vezes, não cala a boca. Ordenar, falou, não cala a boca, não pode falar. Porque os demônios sabem o que fato acontecido, eles não sabem o futuro. Mas eles falaram, então Jesus mandava eles calassem. Muito bem, versículo 13. Jesus subiu um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivesse com eles e pudesse enviar e proclamar. E tivesse autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12. Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então Jesus subiu para um monte ali e convocou para ele aqueles que ele queria. Ele convocou os 12. Ele convocou os 12 e os denominou, chamou de, ungiu eles como apóstolos. Chamou de apóstolos. Então eu fico vendo as pessoas hoje, não, eu sou apóstolo ali, apóstolo aqui, não. Apóstolos são aqueles que viram o Senhor Jesus. Apóstolos são aqueles que tiveram com o Senhor Jesus. Paulo, inclusive, fala isso. Ele foi o último dos apóstolos, porque apareceu para Jesus, apareceu para ele e o convocou como apóstolo. Jesus o convocou como apóstolo. Apareceu e convocou. Então hoje eu vejo um monte de gente falando bobagem. Não, eu sou apóstolo, sou apóstolo. Não são apóstolos coisíssima nenhuma. Tá? Nada disto. E apóstolo hoje não existe mais. Tá? Tem pastores, missionários, evangelistas, mas falar que tem algum apóstolo, não tem nenhum apóstolo vivo mais não. Então ele chamou esses 12, convocou e os denominou apóstolo, os enviou. Apóstolos são os enviados, né? E os seus enviou então para pregar o evangelho. Estes foram os escolhidos, estes 12. Inclusive, Judas Iscariote, o traidor, ele era um apóstolo. Um apóstolo, só que ele foi um traidor. Ele morreu, né? Ele suicidou, destruiu, foi para o inferno. Ele se suicidou, nós sabemos a história dele, né, numa corda em algum lugar, e caiu. Quando ele caiu, rebentou-se sua estranha ali,
seu ventre abriu, inclusive as tripas saíram para fora. Né? Isso está na palavra de Deus. Então, muito bem. Então, ele chamou esses 12 e deu poder. Falou, olha, vocês vão no meu nome para expulsar demônio, curar os enfermos, sarar os doentes e pregar o evangelho. Jesus enviou para o lugar onde ele iria passar. Esses 12 apóstolos foram à frente para anunciar que Jesus estava vindo. E Jesus foi. Versículo 20. Foi então Jesus para casa. E uma vez mais, grande multidão se apinhou de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Aí ele voltou para a região dele, aonde ele foi criado. Ele foi para a casa de José e Maria. E os irmãos dele. Os irmãos por parte de Maria. Só que todo mundo ficou sabendo, aquela multidão, aquele povão tudo espremendo, chegando. Jesus está ali. Aquele tipo de coisa todo mundo querendo cura, todo mundo querendo a libertação. Ele não tinha liberdade, ele não tinha movimento, nem mesmo para comer, nem mesmo para se alimentar. Com a Bíblia eu tenho explicado que a Bíblia, quando fala comer pão, quer dizer se alimentar, fazer uma refeição. Mesmo porque naquela época, naquela situação, ainda hoje também é a comida tradicional dos judeus, são pão. Não esse pão nosso, é um pão diferente e que eles comem com vários tipos de outra comida. Então Jesus não tinha tempo, eles não tinham nem ele o discípulo de comer pão, de tão procurado, apertado, a idolatrar estava ali pelo povão. Todo mundo querendo. Então ele estava atendendo, estava explicando, estava respondendo e não tinha nenhuma liberdade quanto a isso. Versículo 21. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentava, ele perdeu o juízo. A tradução correta, isso quer dizer da seguinte forma, que eles foram, inclusive, nos manuscritos originais, diz que eles foram com corda para prender Jesus. Tá? Aqui eles acharam que ele estava doido, perdeu o juízo. Ah não, Jesus ficou doido. Olha para você ver, mesmo Maria, sabendo da origem de Jesus, ela que gerou Jesus, ela sabe que não houve conjunção carnal com José ou com outro para que Jesus fosse gerado. O anjo falou com ela, ela sabia toda a origem de Jesus, mas mesmo assim, quando ela viu toda aquela multidão, aquele povão, e Jesus atendendo todo mundo sem tempo, ele e os discípulos, ela juntamente com os outros filhos, falou não, ele tá doido, tá fora de juízo, tá enlouquecido, vamos pegar ele, vamos trazer ele. Vamos trazer que ele tá maluco. É interessante como as pessoas, mesmo conhecendo, eles duvidam, mesmo vendo o Senhor agir, mesmo tendo o poder de Deus, duvidam. Nós temos visto isso aí, as pessoas têm visto Deus agir em suas vidas, na sua casa, nos seus familiares, em várias áreas da vida, mas tem momento que duvida do Senhor. Mas não era normal, acontece. João Batista duvidou quando ele estava na prisão, nós já falamos sobre isso. Então eles duvidaram. A mãe falou, não, vamos lá para nós prendermos, vamos lá para nós o trazermos de volta. Ele está maluco. Versículo 22. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam, ele está possuído por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A família achando que ele é maluco. Né? Todo familiar achando que ele é maluco, perdeu o juízo. Agora os mestres da lei, os religiosos, achavam que ele estava possuído pelo diabo. Ele está maluco, não, agora ele está possuído pelo diabo. Ele está expulsando demônio pelo próprio chefe do diabo. O diabo que está expulsando o diabo. É isso que eu estava dizendo, a confusão, eu estava falando tanta coisa, ao ver o poder de Deus, a grandeza, as coisas acontecendo, eles não entendiam nada.
Olha que nem a família entendeu. Versículo 23. Foi então que Jesus o chamou mais para perto e lhe mostrou por parábolas. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa dividir-se contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar ali os seus bens, sem que primeiro o amarre, só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza vos asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Então os religiosos falando que ele estava era possuído pelo diabo. Aí Jesus responde uma parábola, uma maneira floreada de dizer, falando, se Satanás está dividido contra ele mesmo, ele se destruirá. Se uma casa está dividida contra ela mesma, ela não vai permanecer em pé, né? Ele dá vários exemplos. Ainda dá, olha, se as pessoas para entrar, né, para entrar na casa de um homem forte, você tem que primeiro amarrá-lo, para depois, então, poder furtar-lhe os bens. Isso é uma parábola. Mas quer dizer mais ou menos isso. O diabo não pode expulsar ele mesmo. Ele estaria destruído. É impossível Satanás expulsar o próprio Satanás. Satanás está expulsando demônio. E mais, para se expulsar os demônios, é necessário amarrar, e só então pode saquear. Como que nós saqueamos isso? É as pessoas aprendidas, as almas aprendidas. Então, as pessoas estão presas na mão do diabo. Hoje nós oramos, entramos na presença. Nós, quando estamos expulsando demônio, nós o amarramos primeiro e o expulsamos em nome do Senhor, para que a pessoa fique livre. Só então. Porque se não o amarrar, ele não vai sair, ele faz estrago. Eu já vi pessoas tentar expulsar demônios sem amarrar o demônio dá soco, chute, vai tudo. Então, por isso que é necessário amarrar primeiro. E você já deve ter visto, quando em nome de Jesus, amarra, o diabo coloca as mãos para trás, aquele tipo garras, né? Então, só então depois que você o expulsa. Só que esses religiosos estavam falando contra o próprio Deus. Eles estavam falando contra o próprio Espírito de Deus. Estavam falando que Jesus estava possuído pelo diabo. Ou seja, então estava chamando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, de diabo e espírito imundo. Aí Jesus falou, isso aí não tem perdão. Aí não tem perdão. Então eles é culpado do pecado eterno, por toda a eternidade. Versículo 31. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Você vê que a mãe, Maria, tinha decidido com os irmãos, falou, não, nós vamos lá, vamos pregar ele, porque ele está fora de si, ele ficou doido, ele perdeu o juízo. Vamos lá pegar ele. E agora eles chegaram. Então, quando chegaram a mãe e os irmãos, ele ficando lá de fora, e mandou alguém chamar. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele e lhe avisaram, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Aí chegaram, né, que não puderam chegar, bastante gente ao redor. Aí falaram com ele, foi, escuta, avisa Jesus lá. Aí então vieram falar, fala Jesus, ó, sua mãe, seus irmãos, as suas irmãs estão aí fora, estão querendo te falar, estão te buscando. Eles foram com a intenção, como nós vimos antes, de prender Jesus, de amarrar e levar ele. Falou, ele está maluco. Vieram avisá-lo. Então ele lhes respondeu com uma questão. Quem é minha mãe ou meus irmãos? Sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão aí fora.
Inclusive, a Igreja Católica não gosta de falar, né? Que Jesus tinha irmãos, tinha irmãs, né? E a Bíblia mostra isso claramente, que tinha vários irmãos e irmãs. Pelo menos 7 nós sabemos, agora mais eu não sei, porque pelo menos 7 são enumerados, tem o nome de todos eles aqui. Agora deve ter mais, nós não sabemos. Mas que tinha, Jesus foi o unigênito de Deus, o primogênito de Maria. Então perguntando, Jesus pega e fala, vem cá, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Olha para você ver. Sua mãe e seus irmãos estão te procurando, Jesus. Jesus fala, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Esperou alguém responder. Ele disse, repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem é minha mãe e meus irmãos? E ele falou, olha, aqui vocês são minha mãe e meus irmãos. Porque toda pessoa, qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. As pessoas têm mania de querer idolatrar Maria, Maria isso, aquilo. Jesus não idolatra Maria, não. Certa feita também vieram perguntar a Jesus, falar, olha, bendito, ele pregando, uma mulher pega e diz, bendito, né, abençoado os peitos, os seios que te amamentaram. Jesus falou, não, muito pelo contrário, abençoado aqueles que ouvem a minha palavra e as guardam. Querendo ser parente de Jesus? Então obedeça, guarde a palavra de Deus, faça a vontade de Deus. Nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 3, até o versículo 35. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.